irmãos que me ajudaram nesse período da minha ausência, cumprindo as escalas, deixando o trabalho caminhando em conformidade. Então, minha gratidão também a todos os irmãos da igreja que bondosamente deram continuidade ao trabalho, mesmo na ausência do pastor. E quero fazer algumas considerações antes de pregar. E a primeira delas é que quando Mateus está cantando, os gordinhos como eu precisam se conter, que se eu for no ritmo dele, eu chego aqui em cima já cansado para pregar. Então eu fico mais contido, né, porque ele vai arrancando o fôlego da gente nesse ritmo acelerado, e aí o cara já vem de lá exausto para chegar aqui na frente para pregar. Então eu fico mais contido, porque a alegria dele é contagiante e nos leva adiante. E também quero pegar um gancho na palavra da irmã Jamile sobre o episódio que vivemos essa semana na Casa de Apoio, que é um alerta para todos nós que estamos aqui. Porque a gente normalmente vê algumas notícias, irmãos, e imaginamos muito distante da gente. A gente às vezes não se atenta para alguns sinais que podem estar dentro da nossa casa, de coisas perigosas que estão acontecendo com os nossos filhos, e a gente não se apercebe. E nós fomos surpreendidos na quinta-feira à noite com a notícia do falecimento dessa jovem ali em repartimento. E foi desesperador ver a reação das famílias aqui que estavam aqui. As pessoas que estão na Casa de Apoio também ficaram um pouco assustadas, porque a notícia chegou de maneira muito direta e tivemos que correr para levar esse pessoal para a rodoviária, para poder ir, e deixar um filho aqui. Nessa experiência da Casa de Apoio, acho que nesses 6 meses, um pouco mais de 6 meses, muitos casos de jovens com menos de 40 anos com aneurisma. Como o Hospital Abelardo Santos, uma das especialidades dele é a cabeça, tem vindo muitos jovens do interior com aneurisma. Se não me falha a memória, já é o 4º caso que nós temos aqui de parentes hospedados de pessoas abaixo de 40 anos com aneurisma. E o menino que está internado já aí há mais de um mês, ele é de 28 anos, filho da Maria, e estava há 2 semanas já na UTI, está bem, está se recuperando bem, e estava aqui a mãe e a tia. E a dona Isa acabou recebendo a notícia da morte da sua filha, que se enforcou nos fundos da casa. Não desejo isso para ninguém. Então, aos pais, por favor, atenção aos seus filhos. Percebam as mudanças, os sinais, tragam os seus filhos para a igreja. Amem a palavra de Deus, busquem a Deus. Não significa, irmãos, que tudo que a gente faz certo é porque vai dar certo. Mas cabe-nos fazer a nossa parte. Muitos pais desinteressados com a espiritualidade da sua casa. Então cuidem, porque a palavra que a gente mais ouviu é: como isso pode acontecer? Nós nunca imaginávamos. Era uma jovem alegre, feliz, e blá, 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 coisas que você vai ouvir. E de repente você toma um impacto desse, que mesmo a gente não sabendo quem é forte. Então, atenção aos pais, atenção aos sacerdotes dos lares que estão me ouvindo. Ponha a sua família na presença de Deus. Porque você vai poder alegar qualquer coisa, menos que você não fez a sua parte. Então, estamos muito preocupados com coisas seculares, com atrativos deste mundo, e estamos pouco interessados nas coisas que verdadeiramente importam, e que o alerta dessa dor sirva para despertar a todos nós diante do sofrimento alheio. No final do ano passado para cá, Deus tem falado muito comigo, na minha individualidade, acerca de algumas coisas que eu, pastor Tiago, preciso mudar. Tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos anos,
inegavelmente eu percebo a mão de Deus sobre mim, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Todavia, nós vivemos num mundo e não pertencemos a este mundo. E comecei a perceber no meu comportamento, estou falando de mim, não estou falando do outro, estou falando de mim, que comecei a colocar muita força, muito empenho, muita dedicação em performance, naquilo que é aparente, a preocupação com as coisas no seu devido lugar, o zelo em tudo funcionar de maneira harmônica, organizada. E aqueles que pensam como eu, sabem que não há erro nisso. Bom seria se todos nós tivéssemos preocupação, seja no ambiente familiar, profissional e espiritual, de querer que as coisas sejam feitas da maneira correta, que elas sejam colocadas nos seus devidos lugares, que estejam as coisas devidamente organizadas. E quando pensamos nas coisas para Deus, muito mais. Quando idealizamos isso dentro do reino de Deus, o nosso zelo, o nosso comportamento deve nos levar sempre a essa consciência de que para Deus nós temos que dar o melhor, nós temos que fazer o melhor. Só que ao mesmo tempo, nós somos convidados, à luz da Bíblia, a lembrar que quem está no controle de tudo é Deus. De que nada do que está acontecendo na nossa vida, em qualquer esfera, é fora do controle dele, fora dos desígnios dele. Então, a consciência de nos levar a entender qual é o nosso papel e qual é o papel de Deus nesse processo, do que nos leva a dizer assim, tudo está acontecendo de acordo com a minha vontade ou está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E eu sei que talvez a sua mente, muitas das vezes, faz a mesma pergunta que a minha tem feito. Mas, inegavelmente, eu tenho me visto muito mais preocupado em performar do que espiritualizar. E tem sido muito conflituoso para mim, porque é notório para mim perceber que, apesar de muitos momentos eu não estar confiando em Deus, eu não estar depositando a certeza que eu deveria fazer todos os dias da minha vida, de que é Ele que faz tanto querer quanto realizar, de que é Ele que transforma a vida do homem, que é Ele que detém o poder, que é Ele que move e estabelece reis. Com toda essa consciência, muitas das vezes eu me sinto tentando ter o controle de tudo isso sobre as minhas mãos, acreditando que sou eu que controlo tudo isso, eu que direciono tudo isso, que eu devo me preocupar com coisas que não têm poder, que não transformam, que talvez só encantam pela performance. Aqueles que estão acompanhando a rotina da Igreja Batista da Agulha nesses últimos 5 anos, talvez estejam atentos junto comigo, como eu tenho procurado estar atento. Nós estamos performando muito bem. Todo mundo que chega e encontra o nosso ambiente espiritual, poucos se desagradam. A grande maioria acha tudo muito bem feito, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Uma harmonia entre os ministérios e o movimento de membros. Só que quero dividir com os irmãos as minhas inquietações nos próximos domingos, da nosso dilema entre performance e espiritualidade. E para esse primeiro momento, eu queria convidar você para a gente poder ir para Mateus, capítulo 23, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 23.
Mateus capítulo 23. Veja se há alguém do seu lado sem a Bíblia, por favor, se aproxime dessa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura do texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estamos diante do último discurso público de Jesus. É o seu último sermão aberto. A partir daí a conversa é mais discipular. É a conversa da mesa, daquilo que acabamos de cantar aqui. Porque os discípulos de Jesus não entenderam o seu sacrifício a partir da cruz. Eles entenderam o sacrifício a partir da mesa. Jesus se reuniu com eles antes do sacrifício, dizendo o que precisava acontecer. E mesmo tendo acontecido, eles não entenderam. Jesus então aparece novamente e na mesa explica para eles o que havia acontecido. Por isso nós cantamos aqui, ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e de fato nós reconhecemos quem é. Então Cristo é conhecido na mesa, é no discipulado, é na caminhada, é na conversa. Muitas das vezes você sai daqui, talvez no ambiente de domingo, com muito mais dúvida do que com certeza. Porque no meio da multidão, muita coisa se mistura aos seus sentimentos, aquilo que Deus está falando. Mas na comunhão, na mesa, os nossos olhos se abrem e a gente consegue entender muito. Mas a gente está diante do último discurso público do Mestre. E ele começa o capítulo 23 dizendo assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que ele vos disserem, mas não limitais as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas do seu manto. Até aí. Nós estamos diante do sermão mais pesado de Jesus. Quando olhamos o cenário dos 3 anos de Jesus, os sermões mais contundentes e profundos foram pregados para uma pessoa só, como para Nicodemos e a mulher do poço, a mulher samaritana. E nós temos o famoso Sermão da Montanha, que nós conhecemos e muitos consideram talvez o sermão mais importante de Cristo. E nós estamos em Mateus 23, num relato de um sermão extremamente pesado. Se formos ler todo o capítulo, nos sentimos extremamente agredidos pelas palavras de Jesus, pelas coisas que ele declara aqui. Mas não obstante de uma realidade atual, essas palavras podem servir de alerta para mim e para você. Nós estamos iniciando um novo ano. Normalmente fizemos alguns planejamentos, projetos, e o meu olhar é acreditar que você também fez projetos espirituais. Você está disposto a tomar decisões que vão te levar para mais perto de Deus, lhe aproximar mais de Deus. Você vai continuar performando bem aquilo que estamos publicando nas redes sociais, aquilo que as pessoas veem nos nossos encontros, aquilo que você quer dividir com todo mundo, que é o seu seguidor. Nós vamos continuar, de alguma forma, colocando as nossas performances, aquilo que a gente gostaria que todo mundo soubesse. Mas nós precisamos lembrar que somos espirituais. Lembrar que temos uma natureza divina que precisa ser alimentada. E que precisamos equilibrar os 2 mundos dos quais nós vivemos, tendo a consciência de que talvez palavras como essa possam não estar sendo ditas para nós. De nos encaixarmos perfeitamente num discurso que até então a gente acredita que é só para o outro, que não tem nada a ver conosco, que não se encaixamos dentro disso. Mas talvez, pensando a nível de Novo Testamento, Evangelho da graça de Jesus,
O que está escrito aqui tem tudo a ver comigo e com você. Porque quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Qual é o sentido da palavra? Quem são essas pessoas a quem Jesus está se referindo ao falar às multidões e aos seus discípulos? Eram os religiosos da época. Eram aqueles que dominavam a religião. Eram aqueles que se intitulavam como pessoas de Deus. A palavra escriba é a ideia de separado. Alguém que não se misturava com o mundo e que não partilhava nada com ninguém que não acreditasse na lei de Moisés, no Deus de Israel. Era alguém distinto. E no nosso caso hoje, não somos chamados desses escribas. Somos chamados de filhos de Deus, de santificados. Somos separados por Deus para uma obra. Somos chamados de sacerdotes. Então somos separados para alguma coisa. Carregamos conosco a ideia de que o Espírito Santo habita em nós. E temos a responsabilidade de vivermos o Evangelho. Acho que de maneira até mais severa do que esses homens desse tempo, recai sobre nós, irmãos, nessa geração, uma responsabilidade muito maior. Porque esses que eram escolhidos por sua capacidade intelectual, pelo seu desejo ardente de obedecer à lei, por essa inclinação religiosa, não tinham a manifestação do Espírito Santo em suas vidas. Ainda não estavam vivendo sob o período da graça. Mas imagine então que se essas palavras duras foram ditas a esses religiosos, o que Deus estaria falando hoje a nosso respeito? Quais seriam as palavras de Jesus se entrasse nas nossas comunidades de fé, com os seus seguidores hoje, e olhássemos para nós aqui, Igreja Batista da Agulha, reunida no domingo à noite? O que esse Deus falaria para a gente? O que Jesus citaria para os seus discípulos a nosso respeito? Porque essas pessoas que entrariam com ele aqui, talvez teriam sobre nós o mesmo olhar que nós teríamos sobre esses homens aqui nessa época. São os separados, são os crentes, são os seguidores de Jesus, os bíblias, tantos rótulos que recebemos porque nos tornamos seguidores de Cristo. Tantos títulos que nos foram dados porque dizemos ao mundo: olha, agora nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. Olha, eu me entreguei a minha vida a Cristo, eu me batizei. Então o mundo olha para a gente como a sociedade judaica olhavam para esses homens. E você já deve ter sido cobrado em algum momento da sua vida por algum comportamento, palavra ou atitude que você tenha tido perto de alguém que lembrou a você dizendo: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Você não vai à igreja? Por que você está se comportando dessa maneira? Você não disse que tinha mudado? Todos nós, em algum momento, talvez já temos ouvido isso de alguém. E é o que Jesus está olhando para esses homens e dizendo aos seus seguidores e à multidão: cuidado, cuidado, porque entre performar e espiritualizar, nós podemos começar a cair no mesmo erro. Entre sobre aquilo que está se vendo e sobre aquilo que se está vivendo, pode haver uma grande diferença. E isso nos transformar em fariseu, em um escriba do século 21, vivendo sobre o Evangelho da Graça, que aparentemente o que está sendo feito é muito bom, mas que internamente tem deixado o nosso coração longe, muito longe do que Deus espera. Muito distante do que Ele aguarda. E irmãos, volto a confessar, a conversa não é sobre vocês, a conversa é sobre mim. De fazer perguntas, se eu não estou indo por esse caminho farisaico, onde o que se vê é uma coisa e o que se vive é outra.
E o incômodo do Espírito Santo para trazer uma palavra sobre esse assunto, a igreja que estou pastoreando, é porque talvez você está se encontrando no mesmo dilema que eu me encontro. E a minha esperança é que esteja sendo assim. É que você esteja sendo incomodado pelo Espírito Santo a avaliar, refletir, pensar como está sendo a sua vida. Qual é o planejamento dela? Nós vamos continuar aparentando ou vamos de fato viver? E olhando de maneira muito superficial, irmãos, para o texto, mas tentando extrair dele coisas que podem servir para a nossa edificação e para a nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de destacar de imediato que nós precisamos entender que essa realidade ela está muito próxima de nós. Nós não podemos olhar para o texto e pensar que essa conversa não é conosco, porque nós não fomos separados como esses homens foram separados naquele tempo. Porque nós não somos responsáveis da tradução da lei de Moisés, e por isso então parece que esse discurso é só para os líderes religiosos. Ei, vamos acordar. Lembra da carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9. Não escrita a um grupo de líderes, mas escrita a uma igreja. Vocês são a nação santa, o povo separado por Deus, para uma obra específica desse Deus. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo. Nós fomos esse chamado. Nós não estamos mais num reino de pessoas mais importantes e menos importantes. Se o Espírito Santo que habita em mim, meu irmão, habita em você, essa realidade de Mateus capítulo 23 está perto de você como está perto de mim. E o despertar dessa consciência pode ser o primeiro passo que nós vamos dar para compreender que nós podemos entrar por um caminho aonde a performance, que pode nos acompanhar o resto da nossa vida cristã, sem ninguém perceber, sem ninguém conseguir distinguir entre prática e verdade, entre amor e obrigação, entre vontade de servir a Deus ou um desejo ardente de aparecer no holofote junto com Deus, e a gente caminhar nossa jornada de fé performando, todo mundo olhando para a gente achando que nós somos o máximo, que nós somos os melhores, que nós somos os mais perto de Deus, quando na verdade o nosso coração está longe. Mas não dá para pensarmos como homens e mulheres de Deus que o texto não tem a ver conosco, de que Mateus capítulo 23 é para outro grupo de pessoa. Se a sua consciência é uma consciência não neotestamentária, então faça sentido você pensar que isso aqui está direcionado a só os líderes. Mas se você é um seguidor de Jesus, se assim como eu, você tem a consciência de que a morte dele na cruz e a sua ressurreição foi para salvar a sua vida, que ele perdoou os seus pecados no Calvário, e você hoje o chama de Senhor e Salvador, a consciência que o texto nos traz é de que nós estamos muito perto dessa linha, de que essa é uma verdade que está muito próxima de todos nós, indistintamente. E encontrar respostas para não viver sobre o olhar de um Deus que nos vê num domingo fazendo coisas em seu nome, realizando coisas na sua obra, cantando para Ele, mas de um coração que o resto da semana passa desapercebido de quem Ele é, da sua presença e da sua vontade. Nós seremos então
os escribas e fariseus dessa geração. Porque o texto está falando desse povo que performava muito bem, que criaram coisas das quais nem nas Escrituras tem. Que no imaginário da sua religião, da loucura de performar, construíram algo inexistente. O que me leva a uma segunda verdade, ou uma segunda coisa que precisamos pensar. Nós precisamos perguntar, irmãos, sempre. Por favor, nós precisamos perguntar sempre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Muitas das vezes nós nos tornamos massas de manobras espirituais. Nós entramos dentro de sistemas religiosos que alguém disse que nós precisamos fazer alguma coisa e a gente nunca se perguntou o porquê que nós fazemos o que fazemos. Se você olha para o verso de número 2 do texto, o texto diz assim: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Você pode revirar a Bíblia de capa a capa e você não vai encontrar essa cadeira. Mas os oráculos espirituais daquela geração vinham com a ideia de que Moisés era o condutor do povo, o juiz. Então eles, num processo do desenvolvimento da religião judaica, eles agora criam a ideia da cadeira, aonde esse líder religioso, que é o que nos orienta, o que nos guia, o que nos mostra o caminho, se assenta para explicar para a gente a Escritura. Mas eles enfiaram uma cadeira num lugar onde não existia cadeira. Eles começaram a inventar coisas, fazendo as suas interpretações da lei, como, por exemplo, esses babados dos mantos deles. Essa palavrinha difícil que está aí. Esses filactérios, que eram bolsas de couro, em que eles prendiam no braço esquerdo, próximo do coração, e nas testas, aonde ali estavam contidos, por conta de um texto de Números, 4 textos bíblicos do Antigo Testamento. E eles foram conduzindo de uma forma que o tamanho desses filactérios, o tamanho desses babados dos vestidos, determinavam santidade, profundidade e conhecimento acerca de Deus e da sua vontade. Para vocês chegarem ao cúmulo do absurdo, mesmo eles tendo na lei que esses bordados do vestido não poderiam ser tão enfeitados, tão acentuados, eles conseguiram construir um caminho dentro da religião aonde quanto mais enfeite e maior fosse, mais demonstravam devoção à lei de Moisés e aos seus ensinamentos. A pergunta é: o que isso altera a minha e a sua relação com Deus? Será que hoje nós estamos fazendo a mesma coisa? Encaixamos Deus dentro de uma caixa que chamamos de igreja, nos relacionamos com Ele no domingo. Vivemos uma experiência sobrenatural, motivacional, espiritualizada, e não acreditamos que há um movimento desse Deus extra a esse lugar. E fomos começando a acreditar que talvez quanto maior e mais belo for os nossos templos, mais perto vamos estar de Deus e da sua vontade. Quanto mais gente conseguirmos arregimentar, vamos mostrar para a sociedade que mais abençoados somos.
Porque Deus se agrada do que acontece aqui dentro. E é bom, irmãos. Eu quero crer todos os dias que é a graça dele que não nos permite ser consumidos pela sua ira. Porque nós tiramos os enfeites do vestido. Nós soltamos os filactérios do ombro e da testa. Mas nós começamos a reproduzir um monte de coisas sem nunca nos perguntar por que estamos reproduzindo e se de fato isso está agradando o coração de quem nós estamos tentando agradar. Se é que estamos em busca disso ou se não estamos atrás de tronos, como esses fariseus que queriam tronos de Moisés para sentar, para se sentir especiais. Quantas vezes precisamos ficar lidando com um jogo de egos, de poder dentro das igrejas? Quantas das vezes precisamos ficar lembrando as pessoas que o nosso maior título é porque nos tornamos filhos de Deus e temos o privilégio de servir uns aos outros. Mas não, viemos para ser servidos. Nos sentimos profundamente incomodados quando as coisas que nós achamos que deveriam acontecer não acontecem do jeito que a gente imagina que deveria ser, porque do jeito que a gente imagina que deveria ser é o jeito que agrada a Deus. Tiramos ele do trono, estamos nos sentando no lugar dele. Estamos muito mais preocupados em performar do que espiritualizar. E precisamos, irmãos, nos dobrar diante de Deus para dizer: nos perdoe, Senhor. Assuma o seu lugar na nossa vida, no nosso coração. Faz o teu poder se manifestar no nosso meio, não a nossa vontade. Não nos deixe se tornar espectadores espirituais que vêm saciar as mazelas do seu coração num domingo à noite e depois vivem uma vida desregrada aos seus próprios prazeres lá fora, amantes mais do dinheiro do que de Deus, amantes mais do poder do que de Deus, amantes mais da vaidade do que de Deus. E nos travestirmos espiritualmente no domingo e cantarmos, declararmos um amor não real, falso, não honesto, mentiroso. Mas aquilo que está sendo visto é maravilhoso. O que estamos revelando nas fotos, nas estruturas, nas nossas vestimentas, parecem ser a mais perfeita, a mais pura e a mais real de todas as devoções ao Deus de Israel. Olharmos, irmãos, e pensar sobre performance de espiritualidade nos leva a uma consciência de que isso não está longe de você nem de mim. Não acredite que isso é um problema só do seu irmão, só da igreja A ou B. Se você é a habitação do Espírito Santo, essa é uma realidade que pode estar sendo vivida na sua vida, como eu tenho percebido na minha. Olhar a performance e a espiritualidade nos faz fazer perguntas importantes. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? É para agradar a Deus ou a nós mesmos? É porque no nosso imaginário nós acreditamos que é isso que Deus quer? E na nossa cabeça, então, nós fantasiamos essa ideia equivocada de que você consegue dizer em nome de Deus o que Ele aceita e não aceita, o que Ele concorda e o que Ele não concorda, o que é bom para Ele e o que é ruim. Quem somos nós? Que pode nos levar para um caminho do que Jesus fala acerca desses homens. Impõe sobre os homens uma carga tão pesada, das quais eles não vivem. Arrumam leis, arrumam regras,
discordam, mas não praticam. Não conseguem mover um dedo para que aquilo seja uma verdade primeiro nas suas vidas. Por isso, uma boa leitura de Mateus capítulo 11 nos ajuda bastante. De entender que o Deus a quem servimos, Ele está muito mais preocupado com a simplicidade do nosso coração e as nossas verdades, do que uma maquiagem espiritual de uma vida que não transfere a verdade dessa maquiagem. Por isso que quando Jesus olhou as multidões excluídas, Ele diz lá em Mateus 11, a partir do verso de número 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o conjunto de leis que os fariseus colocavam nas costas dos outros. Ele diz, tomem as minhas leis, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendam comigo a ser manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O ambiente religioso tem imposto sobre a vida de muita gente um peso demasiado. Tem feito muita gente sofrer por não conseguir fazer o que aquele ambiente ou aquela religião impõe, porque nem os seus líderes cumprem. Derramando um peso ou uma sobrecarga, fazendo com que no outro extremo haja culpa, vergonha. Quantas pessoas não se sentem dignas de estar na presença de Deus ou de assumir um compromisso com Ele, porque ao olhar para os religiosos, imaginam, não têm capacidade de chegar àquele lugar, de alcançar o degrau que aquela pessoa alcançou, e vivem às margens, porque nós estamos performando algo inexistente, mas estamos empurrando para que seja uma realidade sobre o outro, quando não é sobre nós mesmos. Então, perguntar o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, talvez nos ajude a encontrar muito alívio na nossa relação com o Deus a quem servimos. E por último, irmãos, nós precisamos lembrar que a nossa espiritualidade, ela deve ter o mesmo peso dentro e fora dos nossos ambientes espirituais. Às vezes a gente vai conversando com uma pessoa ou outra e vai convidando a pessoa a viver uma vida mais dedicada à obra. E os irmãos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa com muita dificuldade com igrejas que têm eventos todos os dias. Essa coisa de estar na igreja todo dia, de fazer coisas na igreja todo dia, de todo dia ter que ter... E eu sou convidado às vezes para pregar nos eventos desse, que é 10 dias de evento direto numa igreja. Eu falo, rapaz, como que esse pessoal dá conta de uma vida religiosa com um peso desse? Não sei. Todavia, eu também sou contrário a essa ser uma balança desigual, como é na maioria das nossas vidas. Onde colocamos a nossa vida dedicada ao mundo e às coisas deste mundo com uma força e uma intensidade descomunal. E quando apresentamos isso ao reino, apresentamos de maneira medíocre. De qualquer jeito, ou com aquilo que sobra. Eu acho que nós vamos conseguir equilibrar, porque a chave para mim no cristianismo está no equilíbrio. Naquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, do que a Bíblia chama de pêndole,
o relógio, a ideia do relógio, de que eu não posso me tornar um religioso fanático, doente pela religião, mas eu também não posso me entregar aos desejos da carne. Eu não posso confundir a graça como uma credencial para me sair daqui e fazer tudo de ruim. E o que eu estou dizendo ruim não é a prática do pecado. Não é eu me lançar na prostituição, no roubo, no adultério. Nós não estamos falando sobre a entrega ao desejo carnal na sua literalidade do que o pecado é capaz de fazer com o homem. Mas é usar essa liberdade para alimentar o nosso ego e dar a Deus aquilo que sobra. E talvez na maioria o está sobrando domingo de 18 às 20 horas. O que está restando. E lembrar, irmãos, que o convite não é para que nós nos tornemos budistas, aonde nós temos uma experiência com o divino e abandonamos família, emprego, vamos arrumar um mosteiro em algum lugar isolado de tudo e de todos e vamos ficar lá o resto da vida meditando, nos esvaziando de nós mesmos. Não, nunca foi a proposta do Evangelho. O Evangelho nos convida a colocarmos em prática o que vivemos dentro, fora. O Evangelho é uma proposta de dizer: ei, Tiago, não há mais um Tiago carnal e espiritual. Há um Tiago espiritual. E esse Tiago espiritual não pode performar no domingo, na quarta. Esse Tiago precisa ser o Tiago que é aqui, em casa, no trabalho, na rua. Porque senão eu entro por um caminho em que eu vou acreditando que Deus está se amarrando em performance. De que Deus está ignorando a minha existência de segunda a domingo, 17 horas e 59 minutos, e começa a ter um olhar sobre mim, domingo, às 18 horas até às 20 horas, quando o culto termina. E eu finjo que está tudo bem, e ele finge que eu estou arrasando, e nós vamos viver na mediocridade de uma vida que performa, mas que não demonstra espiritualidade, que não traz transformação, que arranca aplausos, tapinha nas costas e mais nada, absolutamente mais nada, a não ser a misericórdia de Deus. E por essa razão talvez não estamos sendo consumidos. Se nós precisamos, irmãos, equilibrar, não é chegar agora e dizer tudo lá fora perdeu sentido, nada lá fora mais importa. Não, não é isso, nunca foi. Mas é pensar, o que estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo lá. A vontade dele que a gente tem de fazer aqui dentro, nós estamos tendo de fazer lá fora. Nós estamos nos cobrando do nosso tempo na presença dele, em oração, em meditação na palavra. Nós estamos nos cobrando um abandono do pecado, na busca pela santidade. Ou nós construímos um ambiente do sagrado e acreditamos que precisamos ser santos aqui, no domingo. Que precisamos ser bom aqui, no domingo. Que precisamos amar o próximo, tratar bem o visitante quando ele chega aqui, no domingo. Ou há um desejo de
que o meu ambiente de trabalho, minha casa, a escola, a rua onde eu moro, seja o lugar onde eu encontro os visitantes, aonde eu trato bem as pessoas, aonde eu adoro a Deus através dos meus relacionamentos. Ou não? Ah, se o evangelho é isso, pastor, então não quero. E aí, meu irmão, eu digo a você, é a melhor decisão que você pode tomar. Porque o evangelho não é isso. Nunca foi, nunca será. Por isso, esse discurso tão pesado de Jesus, que você viu, ele não condena a prática. Ele diz às multidões, aquilo que eles disserem para você fazer, façam. Mas não imitem dele as obras, porque eles não praticam o que dizem. Nós queremos ser vistos por Deus como, irmãos? Nós estamos mais preocupados com curtidas, com elogios, com aquilo que aparentemente parece ser os espirituais. Ou nós estamos querendo, de fato, que o Deus a quem servimos possa ver o nosso coração. Homens e mulheres que equilibram as suas vidas em um mundo real, não imaginário, num mundo existente. Amanhã de manhã, o celular vai tocar para você trabalhar. Seus compromissos, suas decisões, elas estão diante de você e vão continuar. Deus nunca falou que era para tirar isso. Mas será que Ele tem sido glorificado, amado e honrado fora daqui? Será que não estamos dando a Ele o que sobra, acreditando que nós conseguimos enganar aquele que tudo vê? Lembre-se do que a palavra de Deus diz. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que é aparente, mas o Senhor vê o coração. O homem vê aquilo que é externo, mas aquele que criou todas as coisas esquadrinha o nosso pensar, mede cada passo nosso. E a pergunta que fica é, se Ele estivesse aqui hoje, o que Ele falaria às multidões a nosso respeito? Diria, olhem para eles e copiem eles, porque eles são uma cópia fiel de mim. Ou diria, hipócritas, que falam, mas não fazem, que me honram com os lábios, mas que estão com o coração longe de mim. O que o Senhor falaria a nosso respeito, irmãos? Como nós seríamos vistos pelo olhar daquele que nos salvou? Nós precisamos perguntar, porque talvez estejamos performando muito bem, estamos enganando a nós mesmos e aos outros, mas precisamos estar preocupados com aquele que tem poder de julgar a nossa vida, vivo ou morto, daquele que nos criou e pela sua graça nos salvou em Cristo Jesus. Aí, para que a gente não caia na ilusão de viver uma vida de performance, porque somos homens e mulheres espirituais. Eu quero orar por você, quero colocar a sua vida diante do altar. Uma palavra extremamente desafiadora para todos nós. Os irmãos não têm noção da guerra que eu tenho travado comigo mesmo. Mas para o Senhor não ter dado paz, é porque talvez essa conversa não seja só comigo, seja com você também. E talvez você se encontre na mesma condição que eu me encontro, dizendo, eu não posso ficar preocupado com performance. A performance precisa ser uma consequência de uma espiritualidade real, vivida e experimentada na minha caminhada de fé.
Os irmãos sabem que eu não sou uma pessoa de ficar fazendo muito apelo. Mas talvez você queira orar junto comigo, dizendo: pastor, eu precisava dessa palavra. Deus também falou comigo, ou talvez já tenha falado e o Senhor está sendo só uma confirmação. E eu quero colocar a minha vida diante do altar. Eu quero estar junto com o Senhor, para orar junto com o Senhor, porque eu também estou precisando. Porque eu estou vivendo mais sobre uma aparência do que sobre uma espiritualidade. E se você é uma dessas pessoas que está aqui e que o Espírito Santo está falando com você, não é sobre o outro, é com você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Nós vamos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, nos perdoa. Nós vamos fazer um voto e dizer que nós vamos procurar melhorar. Nós vamos retomar a nossa devocional, nossa vida de oração. Nós vamos fazer alguma coisa para mudar. Mas para não continuar essa hipocrisia, como se Deus não soubesse quem somos e o que estamos fazendo. Eu vou descer. Se você quiser se juntar, enquanto o Ministério do Louvor estiver se posicionando aqui, a gente vai orar junto para colocar as nossas vidas diante de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor, agradecidos porque o Senhor é o Deus que não esquece de nós, que é misericordioso e como um Pai que ama, tem a liberdade de nos corrigir quando necessário. E como é bom saber que o Senhor nos ama, que nos dá a chance de refletir sobre os nossas escolhas, sobre os nossos conceitos, sobre os nossos valores. E no início de um novo ano nos sacode para nos fazer lembrar, Deus, de que o Senhor não é um menino, de que o Senhor não é um Pai que não vê, mas de um Deus que nos acompanha todos os dias e que deseja trabalhar as nossas vidas no nosso coração. Nós estamos diante do Teu altar, Pai, para pedir ao Senhor perdão por começarmos a permitir que o nosso coração se preocupe com coisas secundárias, Pai, com coisas que têm o seu valor, mas que jamais podem ser comparadas às coisas eternas. Perdoa porque estamos negligenciando nosso tempo na Sua presença. Perdoa-nos, Deus, porque estamos performando, acreditando que isso moverá o Senhor, nossa direção. Assume o Teu lugar, Pai. Essa casa é Tua, nós somos os Teus filhos. Move-se com poder, com graça, com misericórdia, com libertação, com restauração. E mesmo do que não haja mais nada do que nós consideramos importante, que não nos falte, Deus, o Teu agir, o Teu movimento sobre nós, porque é tudo que precisamos. As revoluções da história da humanidade não foram feitas por estruturas, Pai, mas foram feitas pelo Teu poder. É dele que precisamos, não é o nosso intelecto, as nossas megas construções. Então nos tire, Deus, se for necessário, de toda a vaidade, para lembrar quem o Senhor é e quem nós somos.
Ouve cada oração que está sendo feita, Pai. Cada reconhecimento que está sendo apresentado ao Senhor. Move-se em nosso coração a ponto de que a gente deseje mais do Senhor. Em oração, em palavra. De viver uma verdade do Evangelho vivida dentro e fora dessas quatro paredes. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque nós, diante do Senhor, nós nos desarmamos, porque sabemos que de Ti nada podemos esconder. Então nós nos expomos diante do Senhor, agradecidos porque o Senhor nos fala através da Tua palavra, e o Senhor nos concede uma nova oportunidade, Pai, de equilibrar essa vida, para não sermos considerados como hipócritas na Tua casa. Que o Senhor possa perdoar-nos e alargar os caminhos